eco. Quem não desiste alcança, né? É verdade. Tá dando eco. Eu vou botar bem no fone aqui para ver se melhora. Tá bom. Porque com a Aline também deu eco. E aí ela pôs o fone. Não fui nem eu. Porque foi dela que estava dando eco. Não sei se o seu que deve estar dando eco, porque o meu não estava não. Mas peraí, eu vou botar o fone para ver se Se melhora. quiser, eu pego o fone. Peraí. Obrigada, Cida. Melhorou? Não estou te ouvindo. Sou eu? Tá, então espera aí. Saudade de você, Ana Cláudia. Que linda você. Tá tudo bem, meu amor? A gente está aqui para ter essa conversa com a Sheila. Foi um custo, mas agora ela chegou. Essa lindona aí. Que bom, Sheila. Que bom. Tá ouvindo? Agora, sim, super bem. Obrigada, Ana. Você também é linda. Fala, Sheila, meu amor. Como foi essa saga para você chegar aqui? Se eu te contar, parece uma história assim, mirabolante. Na minha casa tá faltando energia. Corri para casa da minha tia. Eu não sei te falar porque não tava dando certo. Não sei. Com certeza não tem propósito, né? Então você precisava dizer o que havia dito até o presente momento, mas a gente coloca diante do Senhor e vai em oração, né? Orando. É verdade. Não pode ser. Imagina, eu dei uma palavra, tenho que cumprir. Que bom que deu certo. Nem que seja no final, mas a bênção continua. Mas deixa eu te falar. É exatamente o assunto da gente. É apreciar o percurso enquanto a gente está na trajetória. Olha o percurso, o que aconteceu? Eu vou te contar que esse eu não consegui apreciar, não, porque assim, cada tentativa, mais de 15 solicitações, eu falei, meu Deus! E as pessoas, eu mandei para outras pessoas, e a sensação de irresponsabilidade, eu falei, poxa, por que eu não testei a live antes? É porque eu achava que era automático, eu ia conseguir entrar. Mas é verdade, assim, não tinha por que testar, né? Calhou da internet realmente na hora não tá boa. E aí a Silmeia, por acaso, entrou. E aí, assim, também atrapalhou um pouco a sua entrada. Mas agora chegamos, né? Chegou a hora, Deus está no controle, como a Ana, minha amiga ali, está colocando. Ana. É verdade. E o que a gente tem para falar é exatamente isso, né, minha lindinha Sheila? Porque a gente tem que, primeiro, em tudo dar glória a Deus, no sentido de que Ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente pensa que sabe e a gente não sabe. Né? Por que atrasou? Por que deixou? Às vezes, deixou de pegar. Eu lembro aquele avião da Chapecoense quando caiu. Olha, ele caiu no dia do meu aniversário. Então, marcou muito a minha vida. No dia que ele caiu, tinha jogador que não pegou aquele voo. Então, assim, é uma situação, né, que aí, por um atraso, a pessoa não entra no voo, que o voo cai. É porque, assim, Deus tinha um plano, um propósito. Às vezes, a gente é que não sabe. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que, primeiro, né, antes de reclamar, né, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver o lado positivo também daquilo. Concordo. E aí, o lado positivo foi esse, de você chegar agora, mas ainda dá tempo. E aí, essa live tinha que ser assim, tinha que ser com Silmeia, tinha que ser comigo sozinha, tinha que ser com você. Várias pessoas já entraram e já saíram, porque essa live já caiu também, já voltou. Eu percebi. Então, assim, a gente não controla a internet, não é isso? Mas eu estava falando até ainda agora que a internet, ainda bem que ela existe, né? Porque se ela não tivesse agora nesse tempo de pandemia, como seria pra gente? Meu Deus do céu, nem imagino. Ficaríamos isolados, né?
isolados totalmente, né? Isolado. E assim nem tanto, assim a gente está um pouquinho próximo. Mas me conta, fala aí um pouquinho desse percurso. Como é que você pensa nisso? Olha, nós estamos participando do mesmo processo, né, de transformação, Uhum. assistindo as lives a 4,59, Líderes. e, né, é desafiador, é transformador. Uhum. Também a mudança de mindset vai acontecendo assim, de uma coisa extraordinária, mas é claro, tem todo um processo aí que a gente precisa se dispor. Uhum. E esses dias, né, teve uma live, e nesse mesmo dia da live era sobre esse processo que a gente precisa curtir o É percurso. verdade. E como curtir o percurso se, na verdade, nós estamos sempre esperando o final? Mas a gente Uhum. também esquece que no meio do percurso, o trajeto pode mudar, né? Ou É você vai verdade, assim. precisar olhar para frente, ao mesmo tempo que você está indo para frente, você tem que olhar e falar: e agora? O que que eu vou fazer? Voltar É. atrás? Jamais, porque isso, Deus não se agrada de quem volta para trás. Caiu E uma ponte no meio do caminho, né? E o que a gente vai fazer agora? vai pelo Procurar uma rio, outra saída, né? faz um boot, vai de água gelada. Né? Só quem está no meio entende, né? É, Mas o importante é que, assim, Deus nos dá infinitamente mais do que pensamos e é verdade. tudo coopera realmente para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que é interessante? Assim, nesse mesmo dia, aconteceu que estava eu e meu filho Isaac, que tem 4 anos. E aí o Ah, Isaac, eu falei, Isaac, guarda os brinquedos. Ele falou, ah, mamãe. Eu falei, Isaac, é hora de você guardar o brinquedo. E ele lá, demorando para guardar o brinquedo. E aquilo começou a gerar em mim aquele comichão, que a gente quer tudo na hora exata, naquela hora. E as crianças não, né? Elas têm um tempo de apreciar o percurso. Guardar é. brincando, brincar mais um pouquinho, identificar a música, onde a gente só enxerga barulho, identificar a beleza, Uhum. onde é difícil pra gente, né? E aí é É aquilo que sim. o Senhor nos pede para que É treinar o tenhamos, nosso olhar, né? olhar com olhar de Tre- criança. Ó, Sim. esses dias mesmo foi muito lindo. Estava eu e Isaac no meio da rua e chovendo, eu correndo para ele não tomar chuva. Eu falei, vamos, filho. Ele falou, não, mamãe, espera um pouco. Eu falei, mas por que, Isaac? Estou ouvindo música. Eu falei, que música? Aí ele falou assim, mamãe, você não está ouvindo o som da música? Eu falei, eu não. Aí eu quietinha, A né? música da chuva. Eu falei para dentro de mim, eu não. Mas sim, havia o som da música, aquele Uhum. barulho da chuva era a música, aquele É chuvisco, verdade. aquela goteira que gotejava, ele foi para uma mais forte, era a música. Eu falei, Senhor, É. muda o meu olhar para o olhar do Isaac, e aí ele lá curtindo, e eu, opa, vamos sair daqui e ir para esse outro lado, É. treinar o olhar, treinar o ouvido, que Eu, tem eu beleza no meio lembrei, da dificuldade. eu lembrei do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala rápido, fala assim, mais ou menos, que para uns o vento uiva, para outros o vento canta, né? É, Depende do nosso ouvido, depende do nosso olhar, depende do nosso estado de espírito, como é que a gente está para ver essa beleza, não é isso? é Então, para verdade. uns, aquela chuva vai ser uma tempestade, vai atrapalhar a vida, você não vai conseguir ver a beleza. Enquanto que o Isaac, puro, com coração nobre, que é o da criança, Sim. ele não conseguia ver barulho de chuva, perigo de chuva, nada disso. Ele Não, conseguia ver uma música na chuva. O som caindo fazia uma música no ouvido dele. Olha que lindo, é né? muito E é assim, extraordinário. É. E Deus nos ensinando, né? A curtir o percurso, a se sim. habilitar daquilo que a gente tem, porque na verdade nós estamos, eu falo por mim, estou sempre querendo aprimorar. Mas aprimorar o quê? Uhum. Se nós somos imagem e semelhança dele, e se Sim, buscarmos a sabedoria em Cristo, já está tudo em nós, né? Porque é sim. dele É e olhar para para dentro, ele, né? né? Já É está olhar em para nós. dentro. E buscar esse acesso.
que tá lá, tá lá. Uhum. É muito lindo, é muito lindo. E olhar para o lado, que bom que eu encontrei você nesse percurso, né? Que a gente pode dar as mãos. Ai, que lindo, Cresciane, que você está aqui com a Exatamente. gente. E realmente, se Que dá, o bom. Isaac é um poeta. É um poeta. É. E quando a gente também assim se propõe, se permite, né, a ter essa sensibilidade, a gente cresce muito mais e a gente começa a transbordar muito mais. Eu estava falando até ainda há pouco, não sei se foi na hora que você entrou, que eu estava contando também lá em relação quando eu era mais jovenzinha, que eu entrei lá no meu trabalho, na minha primeira escola que eu trabalhei. Então, eu era tão impulsiva, eu era tão assim. Eu sempre fui uma pessoa boa, mas eu não me achava boa, né? Hoje, olhando lá para trás, eu não me achava tão boa assim, sabe por quê? Porque tudo me irritava, tudo eu queria explodir, tudo eu queria brigar. Eu fiz faculdade de Direito, eu me formei em Nossa. Direito, eu sou advogada também. Só que o que acontecia? Por eu ter estudado Direito, para mim era tudo dentro da lei. É lei e tal, é lei, não é lei, não tem que ser cumprido, não tem essa. Então, para mim, era tudo muito assim. É a lei, a gente vai cumprir. Não é lei, não adianta, não precisa nem falar comigo. Tipo assim. Então, eu tinha muito isso, de bater muito de frente. E eu batia muito de frente com a minha diretora, minha primeira diretora. Realmente, eu era uma pimentinha, né, Cida? E eu batia muito de frente com a minha diretora. Até que como eu falei, né? Eu entrei e eu era muito novinha quando eu entrei no Estado e eu tinha acabado de me batizar também. Tinha acabado de conhecer Jesus. Só que eu fui deixando que ele me tratasse. E foi passando o tempo e eu fui vendo que, assim, gente, não é assim. Não é assim que tem que ser. Eu já tinha feito uma imagem, já tinha vendido uma imagem minha que, de repente, era essa daí mesmo, a pimentinha, como você ainda botou ali. Mas só que depois que eu realmente conheci Jesus e fui aprendendo dele e fui tendo essa comunhão com o Espírito Santo, é que eu fui vendo assim, gente, também uma questão de maturidade. Eu tinha 23 anos, e eu falei, não é por aí, e tal. Aí eu fui tentando, né, me modificar, buscando essa mudança, e as Olha, coisas foram passando. O tempo foi passando. Eu aí E já acho que você é função da sabe. maturidade. Exatamente, é. E você sabe de uma coisa, o que que acontece? O que que aconteceu? Eu batia muito de frente com essa diretora, eu batia mesmo. Eu gostava muito dela, não que eu não gostasse dela, eu gostava muito. Mas a gente batia muito de frente, porque eu era dessas. E eu era dessas, é lei, não é lei, não é lei, né? Para mim não tinha um meio termo, vamos conversar. Para mim tinha que ser e pronto. Então, mas quando eu fui amadurecendo, e aí passaram-se 10 anos, né? Eu entrei lá, tinha 23. Nesses 10 anos foi onde eu fui tendo esse crescimento, esse amadurecimento, tanto espiritual quanto da vida mesmo, né? Fui pegando mais experiência da vida. Nesse meio tempo também eu casei. E aí o que acontece? Então a minha mente começou a mudar, a minha vida começou a mudar. E no final dos 10 anos, olha o que acontece. A diretora, ela teve um convite para trabalhar num outro lugar. Então, ia ficar vaga, né, a direção. Você acredita que ela me chamou na sala dela e ela começou a conversar comigo que ela ia sair da escola, mas ela queria deixar uma pessoa no lugar dela e ela queria que fosse eu. Olha só, é uma pessoa que brigava muito com ela, que era ferro e fogo, brigar e bater de frente. E ela viu isso em mim. Então eu fiquei assim, hoje eu tenho assim um amor por ela tão grande. E aí eu fui diretora dessa escola. E depois, quando eu saí dessa escola, eu fui gestora da Secretaria de Educação por 7 anos, como supervisora de gestão. E também fui diretora de outra escola. Mas você sabe que desde quando eu entrei na primeira direção, que foi nessa escola que ela saiu e eu entrei, desde a primeira direção, o meu modelo de pessoa, de direção, de trabalho, era ela. Porque, assim, você vê a sensibilidade que ela teve de observar o meu crescimento, a minha mudança, o meu amadurecimento. Ali trabalhava muita gente.
tinha muitas meninas ali, muitas mulheres e muitas muito mais capacitadas do que eu, Mas muito mais mesmo. Em você, né, o potencial. Exatamente. A transformação ao longo desses 10 anos, que é muito importante. E aí, assim, E ela fazia isso, eu lá nesse colégio, eu era amiga de todo mundo, mas eu tinha uma menina que era especialmente minha amiga, porque foi a primeira que eu conheci, trabalhávamos juntas na mesma sala, então ela ficou muito minha amiga. A diretora, o nome da diretora era Marli. A Marli me chamava na sala dela para me falar da direção, que ela ia sair, queria que eu pegasse a direção. Da mesma forma, a Marli chamava a Cláudia na sala dela e falava também que queria que a Cláudia fosse diretora. Olha só o que a Marli fez. Ela falava comigo separadamente e falava com Cláudia separadamente, mas sendo que eu e Cláudia éramos unha e carne, as melhores amigas. A gente ia junto para a escola e saía junto da escola, porque a gente morava muito próximo de casa aqui e a gente ia juntas. E aí um dia, eu já não aguentava mais Marli falando na minha cabeça, até porque eu nunca tinha visualizado isso na minha vida. Aí um dia eu falei assim, eu vou contar isso para a Cláudia. Aí um dia, gente, dentro do ônibus, eu falei, Cláudia, eu vou te contar uma coisa que Marli está falando comigo. Todo dia Marli me chama na sala dela para falar alguma coisa comigo. Aí Cláudia falou, o quê? Aí eu contei. Marli quer sair da direção e ela quer que eu assuma a direção. Aí a Cláudia deu uma gargalhada, ela falou assim, você acredita que ela faz a mesma coisa comigo? Aí, assim, a gente riu muito. Aí falamos, o que é isso? Então amanhã a gente vai falar com ela. No dia seguinte, a gente foi lá na sala dela, nós duas. Marli, agora você vai falar com a gente aqui. Que história é essa? Você me chama, você chama a Cláudia e tal. Aí ela riu, a Bess falou assim, porque vocês duas meninas são as duas que eu vejo nessa direção aqui. São as duas juntas que eu vejo para estar na direção dessa escola. E aí aconteceu exatamente isso. Só que quando a Marli estava realmente para sair, aí ela abriu isso tudo para o grupo. Só que no grupo outras pessoas quiseram, então, concorrer à direção. E aí, em vez de ser só uma nomeação minha e da Cláudia, abriu uma votação, né? Uma eleição, entre aspas, assim, interna. Só professores e funcionários votaram. Só que aí era a minha chapa com a de Cláudia e teve mais uma outra chapa. Só que a minha chapa e a de Cláudia ganhou assim, com muito mais do que o dobro da outra. Nossa, que legal. E aí nós realmente fomos diretoras dessa escola. E aí eu fui a diretora geral e Cláudia Helena foi a diretora adjunta. Cida sabe dessa história, né, Cida? Então, assim, aquilo ali foi um grande aprendizado na minha vida. E aquilo ali marcou a minha vida. Não por eu ter chegado à direção. Não, isso daí foi um detalhe. Mas a maturidade que eu peguei, porque eu entrei ali de uma maneira e saí dali de outra. Eu trabalhei ali 14 anos. Mas eu entrei ali de uma maneira e saí ali de outra forma, totalmente diferente. Porque eu amadureci, porque eu aprendi. E aí, assim, eu aprendi exatamente o quê? A observar o percurso. Eu comecei a olhar que as minhas atitudes não estavam boas, eu comecei a me modificar, né? Então, hoje, eu sei que, assim, eu cresci muito, eu aprendi muito, tenho muito a melhorar, porque a gente nunca está pronto, porque, como o Titi fala, se a gente estiver pronto, a gente já morreu, né? Deus pode me levar. A gente nunca está pronto. Mas foi um grande aprendizado. E eu aprendi exatamente a observar esse percurso. E o que eu tinha que pegar de aprendizado para mim. E eu peguei. E dali para cá, eu não parei mais. E hoje, eu sou aquele bichinho que cutuca todo mundo. Vamos mudar. Eu começo a sacudir todo mundo. Onde eu tô, eu começo a jogar as sementinhas. Só que não são as sementinhas do mal, são as sementinhas do bem. Para as pessoas também crescerem, evoluírem, sair da caixinha, sair da zona de conforto. Sim. E partir para o desenvolvimento, para a evolução. E aí eu sou assim. E sabe o que é interessante? É que, assim, claro, houve todo um processo aí de transformação da sua parte, mas também tem aquilo que a gente fala da mentalização, né? A diretora mentalizou você e a tua amiga como diretora. É uma coisa que vocês não queriam, mas houve, claro... Nunca pensei, uma maturidade, né? Uma maturação. E essa semente ela foi germinada. Só que quem mentalizava era a diretora. E o poder da mentalização
faz com que isso aconteça realmente, né? Houve aí um desejo no coração dela ardente, porque imagina, todos os dias ela ali, gerando no coração de vocês essa semente, fazendo com que essa terra fosse regada, fosse adubada da forma certa, para que na hora que a gente nunca tinha pensado nisso, então ela despertou até esse desejo, né? Porque eu nunca pensei. Tendo um bom lavrador, as coisas acontecem, né? Porque imagina, a verdade. se ela não tivesse gerado isso no coração de vocês, a oportunidade poderia ter passado e vocês não teriam, sabe, abraçado. E isso é muito importante, porque quando não adianta, que isso a gente também está aprendendo ou reaprendendo, relembrando também, que não adianta simplesmente você mandar ou você liderar, mas o bom líder é aquele que traz isso, gera no coração do outro, vai trabalhando essa terra que muitas vezes está mal regada, mal fertilizada pelas tribulações da vida, pelos traumas, por pessoas ruins que de uma certa forma pega essa sua fragilidade e deturpa, e você com seus traumas da vida fala, não é para mim, eu não tenho capacidade. É verdade. Eu não posso. Você enxerga muito isso em mim? Eu não enxergo. E isso está em mim. Tem muito disso, né? Mas é um processo de aprender, desaprender, reaprender, que a gente pode todas as coisas, que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo, temos esse DNA dele. E se temos esse DNA dele, vamos ativar nossa identidade e transformar. Sim, com certeza. E você sabe que a partir disso, o que aconteceu? Depois que eu fui diretora ali, nunca mais eu voltei para a sala de aula. Eu tenho 26 anos no estado. Fiz 26 anos no estado. Eu trabalhei em sala de aula, dando aula, por os 10 primeiros anos. Depois que eu fui diretora, que ela despertou isso em mim, ela viu esse potencial, e aí realmente eu descobri essa habilidade. Então eu sou gestora há 16 anos e 10 professora de sala de aula. Olha só.